Olá, meu amigo corretor de imóveis, aqui é o Daniel, o impulsionador, e eu quero explicar o porquê, o motivo que fez a Sobressai e eu construirmos a máquina de vendas. Eu vou mostrar no próximo vídeo como é que funciona a máquina de venda, mas antes eu quero dar a teoria, o porquê e o que a gente fez para construir essa máquina de vendas, para ter um comparativo no mercado, tá bom? Primeiramente, o que eu mais gosto de fazer os gráficos lindos, assim, crescimento real, dinheiro no bolso, gráficos esses aí de faturamento, não de marketing de vaidade, né? E isso é o que eu, Daniel Impulsionador e a Sobressai fizemos bastante. Mas para conseguir resultados assim fantásticos, não é uma bala de prata. Às vezes a gente consegue melhorar só 10%, 20%, 30% no ponto certo, isso reflete esses 10%, pode refletir até 70% do nosso faturamento. Então, como falei, não é uma bala de prata, é uma série de coisas que a gente precisa melhorar para funcionar nesse novo cenário. E acredite, amigos, no mercado imobiliário existe muito mais buracos e bem maior do que 10%. Então, eu brinco com todo mundo, mostro isso aqui em tudo que é palestra. O mercado imobiliário é muito generoso e vocês literalmente trabalham assim, queimando dinheiro. Mas, para a gente conseguir aquele gráfico ali na vertical, o que eu tenho que fazer, Daniel? A gente tem que corrigir os buracos, porque a gente precisa andar a 200 km por hora. E não adianta a gente fazer assim, corrigir um buraquinho aqui do lead, do processo, do vendas, da marca. A gente tem que conseguir andar em alta velocidade. E para isso a gente não pode ter buraquinho nem tapa-buraco, né? A gente precisa ter literalmente um tapete, uma pista boa para andar. Então, opa, avancei aqui sem querer. Então, também o meu objetivo com a máquina de venda é criar uma estratégia um pouco diferente, né? Hoje a gente vê muito agricultor ou caçador, né? Qual que você gostaria de ser? O agricultor, ele tem planejamento, escala e estabilidade. Porém, às vezes demora um pouquinho mais, né? Já o caçador, às vezes é mais fácil, olha só como é que ele pegou, tum. Quantas vendas você fez assim, né? Chegou lá, o cliente veio, chegou e pum, né? Fácil, né? Só que geralmente acontece que nem acontece ali com aquela imagem embaixo, ó. A caça correndo, a gente tocando o arco e flecha nele, né? E o que acontece? A caça é um pouco, precisa pouco planejamento, pouca escala e não tem nenhuma estabilidade, né? Porém, ela é um pouquinho mais rápida. Mas eu não gosto tanto dela porque pode acontecer com muita frequência o que está acontecendo ali no lado direito, né? De ficar com o posto vazio. Então, qual que é a melhor estratégia para atuar no mercado imobiliário? O melhor das duas. E o que vamos usar é o melhor das duas. É isso que a gente tem que fazer. Mas, gente, sem crescimento real, você sabe exatamente quanto que você vai utilizar, quando você vai vender mês que vem, no outro, ou é mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim. Acontece, né, com muita frequência, mês ruim, ruim, bom, ruim, bom, né? Acontece. Mas isso é o problema de quem? Não tem previsão, não tem uma previsibilidade de receita. O problema é nosso, não é de ninguém. Como que eu vejo, eu como consultor de marketing, de processo de várias imobiliárias, como é que eu vejo esse cenário aqui? Eu vejo que uma imobiliária deveria e deve e tem que agir como uma indústria. A indústria sabe exatamente o que precisa comprar, qual é a quantidade de água, de líquido, de matéria-prima para produzir uma quantidade X para ter um faturamento Y. Eles sabem disso. E uma imobiliária é a mesma coisa.
E montar uma máquina de vendas é a mesma coisa. A gente conseguir saber que o nosso insumo é leads, clientes cadastrados. Eu não gosto de chamar o cliente de lead, é a mesma coisa, tá? E o que faz a produção dar certo é o processo. Não é cada um correndo para cada lado, é um processo bem definido, né? E as vendas acontecem depois que o processo é bem executado. Só que as imobiliárias hoje, olha só que absurdo, né? As imobiliárias hoje são uma cópia uma da outra. É tipo um Xerox, só muda a fachada, né? Parecidinho aqui, que igualzinho, né? Até apareceu os caras que nem aqui em Todar, né? Que os caras destruíram tudo aí, né? Entraram no mercado imobiliário há pouco tempo e são a maior imobiliária do Brasil, a que mais cresce no Brasil. E uma consultoria lá que eu estava lá com eles, né? A meta daquela semana era crescer 1% por turno. Legal, né? E os caras crescem demais, os caras são muito bons, provando que a maneira artesanal de fazer negócio já está obsoleto, né? E esses outros malucos aqui, ó, lá Casas Mineiras, que conseguiram quebrar 5 recordes históricos e chegaram a vender 120 imóveis em um mês, avulso. Imagina que legal, né? Isso é alguns cases que mostram que é possível sim pensar um pouco fora da caixa e conseguir bastante resultado. Mas vamos lá, captação de leads. Hoje a gente rasga dinheiro. E o que a gente fez para resolver isso? A gente criou um site que converte em média 480% mais. As pessoas... por que a gente precisa que o site converta mais? A gente criou esse sistema para cada acesso que tiver ali, porque a gente paga muitas vezes para as pessoas acessarem a nossa página, cada acesso a gente tem que aumentar muito a probabilidade de cadastro. Então a gente criou um site que converte bastante, justamente para a gente parar de jogar dinheiro fora, gerando tráfego no Google, Facebook e Instagram e não conseguindo captar tanto lead, né? Então assim a gente consegue melhorar o ROI, a captação online, os níveis do funil e não precisamos tanto de portal. Quando a gente tem um site que converte, a gente não precisa depender de uma terceirização de marketing que nem é o portal. A gente pode botar, em vez de botar dinheiro lá no portal, a gente coloca o dinheiro no nosso site para atrair as pessoas para o nosso site converte, pronto. É assim que tem que ser. Assim é a melhor maneira, porque daí a sua marca começa a se consolidar no mercado, é o teu site, daí tu já cria um público de remarketing, que mais adiante eu vou explicar sobre isso. Então tá, gente... E tem alguns outros casos aí que a gente tem que entender também, né? Hoje a compra é uma compra complexa. As pessoas visitam tudo que é site concorrente, tudo que é lugar, tudo que é portal, tudo que é Google, para procurar um imóvel. Até por isso que demora 1 ano e meio, porque o cérebro humano não consegue processar tanta informação e daí eles demoram 1 ano e meio para comprar um imóvel. Tá? E antigamente o corretor entrava lá no começo do processo decisório, porque a informação do imóvel estava com o corretor. Agora não mais, a gente vive a era da informação e a gente entra, a imobiliária entra lá no metade para o final do processo decisório. Então, e umas coisas interessantes ali que para a gente entender um pouco melhor também, até eu tenho uma cidade que é Ivoti, que eu tenho várias imobiliárias que usam o meu sistema, então eu fiz algumas avaliações no comportamento do consumidor e descobri que muitas pessoas despertam interesse pelo determinado imóvel em uma imobiliária, mas acabam entrando em contato na outra imobiliária, porque o momento que ela despertou interesse, o momento que ela começou a visitar era diferente, ele já estava no outro site, vou lá no outro site. Então o que a gente fez no Setima? A gente liberou
contrário desses sites que libera todos os dados, a gente mudou um pouquinho e a gente começou a liberar só 3 fotos. A gente testou com uma, com duas, com 3, com 4, com 6, mas com 3 fotos deu certo. Posição 1, 2, 3, e daí clica ali no carregar mais e aparece o formulário de contato para ele liberar todo o site. Isso ajudou bastante, tá? Gente, o site ganhou um apelido de Satima, né? Esse site. E olha só os gráficos que aconteceram. Olha só. Média do cliente. A média antiga. Depois o finalzinho que foi colocado em um impulsionador imobiliário. Outro mês. Dobrando. Aqui. Isso dali foi o site do Guilherme Pilger quando ele saiu da Agimob e veio para Sobressai. Mesma coisa com o Leandro Lorenzon lá em Xanxerê, que o salto dele foi 727% mais leads, sem gastar um pila com mídia. Tá, gente? Então, aumentamos de 300 a 720% o volume de leads com facilidade, arrumando esse gapzinho. Outra coisa importante que a gente tem que entender é por que a máquina de vendas é importante. Gente, olha só. Um corretor tem que fazer gerenciamento, atendimento, ativação, visitar clientes, colocar placa, assinar contratos, visitar cliente, um monte de coisa, né? E ativação é um dos serviços assim mais estressantes, né? Porque tu recebe cliente, tu tenta ativar ele, não é o momento dele, tu tem que ficar ligando, acompanhando, para fazer isso. Só que olha só o que está acontecendo no mercado de hoje. Em 2011, praticamente cada lead que a gente recebia era uma venda. Agora em 2016, agora está bem pior ainda, né? Em 2016, olha a quantidade de leads para cada venda. Agora está quase o dobro disso. E o que aconteceu? Por que aconteceu isso? É uma mudança de comportamento. Então, temos que entender o seguinte, para cada uma pessoa que está pronta para comprar agora, a gente tem uma galera que não está pronta. Então, é um outro buraco para a gente consertar. E um outro buraco para a gente consertar. Olha só, 70% do mercado imobiliário demora mais de 15 meses para comprar. Loucura, né? Então tem falhas enormes, tem alguns problemas enormes. Um dos exemplos até, 50% dos leads não recebem um retorno. 92% dos leads são abandonados em 72 horas. Desses 50%, né? E 72% desses que são abandonados, eles nunca tiveram um contato com um diálogo com o corretor de imóveis. E o principal motivo que o cliente não me retornou. Então, gente, olha só a quantidade de buraco que nós temos. Nós temos buraco de jornada de tempo, um buraco que a gente consertou que foi fazer o site IMA, que a gente conseguiu pegar o cliente antes de ele querer mesmo contatar com a gente. Então, tem muito buraco, né? E outro buraco é dependente de corretor de imóveis. Como é que a gente vai ter escala, previsibilidade de receita, se a gente depende de corretores de imóveis, que são pessoas normais, e a culpa não é deles, não é do corretor de imóveis, é do gestor, tá? A culpa não é do corretor de imóveis, que o corretor de imóveis ele tem que fazer tudo aquilo que ele tem que fazer e ainda tem que fazer ativação de cliente. Ligou 3 vezes, normalmente, o cara para de ligar, porque ele precisa continuar fazendo um monte de coisa e atender o que tem que atender. Então, alguns detalhes interessantes até que eu separei. Você precisa de 6 tentativas de ligação para ter 93% de chance de contato. A maioria, 80% dos corretores, não fazem essas ligações. Porque não dá tempo. E a culpa dele não é tua, gestor. Já vou mostrar. Um outro problema que vocês têm, se vocês forem muito incompetentes e não tiverem nem o site IMA da Sobressai, vocês vão ter se vocês tiverem 5 leads por dia, em 1 ano e meio,
vocês vão ter 2.700 leads para lidar. Essa galera, uns 40, 50% ainda vai estar no mercado. Loucura, né? Então, como é que... Dá para ver a quantidade de buraco que tem no mercado imobiliário. E aqui começam as soluções de buraco, né? Essas 5 quebras de recorde histórico na Casas Mineira aconteceu exatamente com o processo de pré-atendimento. Eles criaram processos de pré-atendimento onde existem secretárias que conseguem conversar com o corretor, com o lead, ver o tempo de compra dele e já entregar as visitas praticamente agendadas para as pessoas, né? Então eles resolveram o quê? Eles resolveram o processo de pré-atendimento. Joia, fantástico, né? Captação de leads, a gente já resolveu, Casas Mineiras resolveu a questão do processo. E aqui começa a vir a solução da máquina de vendas. Olha só que interessante, isso aqui são as etapas aqui e todo o processo da máquina de venda. Que um pré-vendedor ele consegue ver numa visão geral todos os leads e a situação de cada lead e dar vazão para eles, né? Tá? Então, só para perceber, até a Casas Mineiras pegou comigo, teve um lead que eu mandei para eles, que eles demoraram 6 minutos para responder um lead de e-mail, por causa do secretariado. Tá, gente? Resolvendo a questão do pré-venda, isso já resolve muita coisa. Tá? Porque um pré-vendedor precisa separar quem é o decisor, quem é o que está procurando para o amigo, para a vizinha, tudo, para a gente saber com quem lidar, com quem tratar e como fluir esse negócio aí melhor. Mas a pré-venda não é uma coisa assim também revolucionária, sempre existiu. Um médico, ele não é responsável pela agenda dele. O médico, ele não fica preocupado se o cara vai vir ou não vai vir para consulta, entende? Por isso que ele consegue fazer 40 visitas não, no caso, mas 40 atendimentos um dia, porque ele tem um processo bem definido e uma pessoa que resolve essas coisas para ele. Então, o sistema de pré-atendimento, para mim, existem vários modelos de implementar. Esse ano eu implementei vários em várias imobiliárias. Mas o modelo ideal para mim é esse aqui. Uma pessoa observando no meio da multidão os prováveis interessados e passando, esse está pronto, para o atirador que consegue atirar muito bem. Gente, olha só que interessante, esses dois malucos aí, os dois, eles são atiradores profissionais, os dois sabem ver o vento, os dois conseguem fazer tudo, atirar, mas um faz melhor do que o outro. Então, os modelos de implementação pode ser de corretor, um corretor que não tem carro, digamos, 2 corretores, um fazer ativação e outro fazer a visita, entendeu? Vocês podem dividir para 2 corretores esse processo, porque daí um fica fazendo ligação e o outro só atendimento, entende? Ganha fluxo, né? Porque o que acontece normalmente no mercado? Ligação, conseguiu um cliente, para o telefone e vai fazer as coisas, depois volta, agora tem que começar de novo, entende? Não faz lógica, sentido nenhum. Um corretor de imóveis tem que visitar os clientes, um corretor de imóveis tem que fazer agenciamento, um corretor de imóveis tem que estar lá com eles conversando, levando proposta. O corretor de imóveis ele tem que estar visitando, né? E não atrás de um computador. Um corretor de imóveis que não se relaciona é um desperdício de mão de obra de uma imobiliária. É suicídio. Tá, gente? Então, por isso que é importante a gente ter processos bem definidos que qualquer pessoa, qualquer pretendimento, seja uma secretária ou um outro corretor, consiga fazer esse processo. Porque a gente precisa identificar no meio da multidão de leads, e com certeza você tem muito leads,
Pega os leads de 6 meses atrás, eles ainda estão no mercado. Estão no mercado. Uma grande parte está no mercado, não precisa nem de mais leads, tá? Pega todos esses leads aí e faz isso aqui. Tenta identificar quem é que está pronto. Então, o sistema da Sobressai é justamente para isso, para uma pessoa identificar e outra fazer a venda. Automação de marketing. Gente, no momento que eu começo a receber um monte de lead, eu preciso tratar essa galera. E às vezes o cara não tem um potencial de compra, mas eu também não vou tocar ele fora. Ele é um influenciador do mercado. Então, assim, por isso que a gente criou um sistema que a gente já resolvemos a atração, já resolvemos os processos, agora a gente tem que nutrir com informações. Como é uma compra de comparação complexa, uma compra de imóvel, o cara vai querer comparar com outros imóveis. Ele não vai comprar o primeiro imóvel, né? Você concorda comigo? Então a gente precisa mandar conteúdos para ele e por isso que a gente fez a automação de marketing. Só que o que a gente ganha quando a gente faz a automação de marketing? A gente ganha esses foguinhos aí, ó, que isso faz toda a diferença. Cada vez que o cliente clica e faz alguma ação na nossa automação, o sistema aquece. Se ele voltou na página sem avisar nenhum, o sistema aquece e ainda avisa o corretor de imóveis que voltou o cliente. Então, isso é muito bom para a gente conseguir também priorizar os clientes mais engajados no mercado imobiliário. Porque aqui, ó, pensa bem, hoje eu vou ligar para... Tem 3 clientes para ligar. Para quem que eu vou ligar? Eu, que não sou corretor, eu ligaria para um de 1,5 milhão, né? Mas agora, se eu visse que o de 1,5 milhão não está nem aí, não tem score nenhum, não tem potencial nenhum, e os outros têm mais potencial, eu vou ligar para qual? Para de 300 mil. Depois, para de 65 mil. Entende? A gente consegue começar a ganhar vazão, né? Para identificar as pessoas e ganhar performance. Tá, gente? Mas para montar essa máquina, para a gente conseguir resolver com automação, aquecimento, sistema de pré-venda, tudo mais, a gente precisa hoje no mercado imobiliário, no mercado geral, né? Na verdade, não só no imobiliário, a gente precisa de 4 raios de software. A gente precisa de uma automação de marketing. Eu gosto muito do RD Station, por exemplo. Para comparar, a automação de marketing poderia ser RD Station, Lead Labs, qualquer outro. Montar para criar sequência de e-mails. O único sistema bom no mercado geral, comparável com a máquina de vendas, é o Exact Sales, no qual a gente se baseou muito para construir a nossa solução. Teria que contratar ele, tá? Que é o sistema de perguntas e tal, né, que a gente consegue fazer a pré-venda. E depois a gente teria que ter um visual, para ter um visual parecido com esse, a gente teria que contratar o Pipe Drive, que daí dá processos pré-definidos para cada corretor de imóveis. Imagina a quantidade de API, de conexão, de mão de obra, de tempo, de tudo que tu precisa para interligar todos esses 4 softwares, porque ainda tu precisa também de um site e de um CRM para o mercado imobiliário. Então, é uma operação praticamente impossível da gente fazer. Impossível antes da máquina de vendas da Sobressai. Que a gente pegou os melhores conceitos de CRM imobiliário, o melhor da automação de marketing. E por que a gente quis fazer a automação de marketing? A gente não contrata a RD Station, está dentro da ferramenta. Porque quando esquenta o lead, quando o lead volta para a página, quando o lead faz alguma ação, tem que ser alertado não na mesa do marketing como o RD Station faz, tem que ser alertado o corretor de imóveis. Teu cliente voltou para a página, entende? Então por isso que a gente quis, a Sobressai, e o único CRM imobiliário do Brasil que tem automação dessa maneira é a Sobressai. A gente colocou o conceito de pré-venda com Exact Sales para a gente ter um setor distinto para fazer a ativação dos clientes e com processos bem definidos, e o Pipe Drive, que daí seria aquele visual um pouco mais
como se fosse um funil na horizontal, entre as pessoas aqui e as pessoas têm que sair ali, ponto, né? E um site, o melhor do site, o site imã, que não tem igual no mercado imobiliário. A gente pegou, colocamos um litificador e saiu a Sobressai impulsão em vendas, né? Então, é basicamente esse conceito. Só para comparar por que era tão inviável, né? Olha só a quantidade de custos que ia ter. Olha só, $24, só o Pipe Drive, que é uma função básica, né? $24 por cabeça, por corretor de imóveis. E aqui, 5 usuários, daria 400 e poucos reais. Seria uma operação assim, gastaria quase R$ 10.000 em instalação e mensalidade de R$ 2.500. Se pagaria? Sim, se pagaria. Claro que paga. O mercado muito generoso pagaria, mas é quase inviável para uma pequena imobiliária. Então, por isso que a gente criou a Sobressai e daí a gente criou uma proposta que tem o site imã, CRM imobiliário, automação de marketing, sistema de pré-atendimento, sistema de processo de vendas, consultoria SEO, assessoria e tal, por um preço que não dá para falar agora. E tudo isso 12 vezes mais rápido, tá, gente? Só para mostrar que realmente a automação é algo importante, eu tenho um Janderson que eu estava no treinamento explicando para ele sobre o conceito da máquina de vendas, e o Janderson falou assim: Daniel, deixa eu te mandar uns prints aqui, ó, pum pum, mandou pelo meu WhatsApp, até coloquei aqui, nem pedi autorização, falar para ele depois. O Janderson, ele fez uma campanha de carrossel, tá aí a campanha de carrossel, e mandou o tráfego para o site. O site, como ele converte, ele converteu e conquistou aquele cliente. E aqui está vendo a automação, todos esses cliques aqui, ó, clicou no link, abriu, todos esses são e-mails que o cara abriu. Porque assim, talvez tu me diga assim, as pessoas não abrem e-mail, mas se você estiver comprando imóvel, elas abrem. Esse cliente, ele gastou algo em torno de R$10 por dia, ele conseguiu vender em 30 dias, ele captou o cliente e toda a jornada de compra foi 30 dias, porque ele já pegou o cliente mais preciso, né? Ele gastou R$10 por dia e fez uma venda de 1.300.000, e olha a quantidade de cliques do próprio cliente, tudo isso, entende? Então, medir pelas ações, quando o cliente está inerte, ele não está engajado, não está no ponto de compra. Agora, quando o cliente está assim, ó, quero ver tudo, ele está no momento de compra. E é ele que a gente tem que priorizar. Tá, gente? Eu queria mostrar alguns clientes nossos. Aqui, todos são clientes nossos. Leandro Lorenzo, Guilherme Pilger, Maria Palácio, queridona, e a Guida Guedes, nossa queridona aí, a multi-premiada no mercado imobiliário, né? Guilherme Pilger também ganhou um monte de prêmio aí na região, né? Porque na internet e com a Sobressai tudo fica mais fácil. Tá, gente? Explicando todo o conceito, por que a gente criou todos os buracos. Essa aí é a teoria da máquina de vendas da Sobressai. Agora, vamos para a prática.